como é que você tem uma equipe criativa? Porque uma das coisas que a gente escuta até muito dos nossos clientes é essa questão de que toda responsabilidade parece que cai sobre os ombros do empresário, de que ele tem que tirar um coelho da cartola, de que não só ideias tanto para vender, quanto ideias pro dia a dia, de estratégia. Para desenvolver um negócio, para lançar produtos. Total. E como é que você montou uma equipe hoje que traz essas ideias que bombam, assim? Como é que isso funcionou? Tá, a minha equipe hoje, ela é bastante criativa. Eu vou falar um pouco sobre comunicação, que é onde a gente atua mais, mas eu acho que serve para outras áreas e eu já até fiz para outras áreas da empresa também. Mas eu vou falar assim o que eu acho que são os principais pontos que eu converso com a minha equipe, treino minha equipe e conduzo as coisas lá. E eu tô aprendendo também, né, sempre. Então, mais ou menos como eu faço mais empiricamente, assim. Então, ponto 1, eu acho que é assim, a equipe tem que saber que pode criar. Porque, às vezes, você, empreendedor aí, você é tão controlador que você não deixa a equipe criar. A equipe, ela não sabe que pode pensar. Ela acha que tem só que fazer aquilo que você está fazendo. Então, o tempo todo, você tem que comunicar. Cara, é sua função criar. É sua função pensar. Esse é o primeiro ponto. Ela tem que saber que pode, que senão ela vai só executar. A primeira coisa que eu percebi, eu tenho que comunicar esses caras. A segunda coisa é, ela tem que saber que pode e deve ousar. A minha maior briga com os caras é falar, cara, se você não cria nada que me deixa preocupado, você tá com o pé muito no freio. Você tá completo, concorda? Assim, nada que vem de Freio você, de mão eu falo, puxado. meu Deus do céu, cara, a gente não devia fazer... A frase que eu mais gosto de ouvir em reunião é falar, Leandro do céu, eu adoro quando o Rui faz isso. Ele fala, nossa, Leandro. Por quê? Sinal que eu tô num caminho certo. Tem uma teoria que é assim, ó, a comunicação e tudo na vida. É o seguinte, é a linha do bom senso, tá aqui, ó. Existe aqui uma linha do bom senso. Quanto mais pra cá você tá aqui da linha do bom senso, mais você vai ser ignorável. Quanto mais pra cá você tá da linha do bom senso, mais você vai ser ouvido. Mas as pessoas vão parar, o que tá acontecendo aqui e tal. Eu gosto de falar assim, quem é que tá aqui na linha do bom senso, pro lado de cá? Sei lá, o William Bonner. Ele tem tanta audiência, tanta gente já vai ver o Jornal Nacional, que ele não precisa vir pra cá. Ele pode ignorar, ele é o líder, ele tem que ser. Ele não pode ser ousar. Já viu o William Bonner ousar no Jornal Nacional? Não, ele vai fazer ali Cumpriu o script dele. ele não vai sair do protocolo, né? Quanto mais pra cá, quem sai daqui? Eu gosto de dar o exemplo do Pânico. Antigamente, os maiores programas de humor no Brasil eram Sai de Baixo e Pânico. O Sai de Baixo não podia fazer merda, era política, porque não dava. O Pânico fazia qualquer coisa, era inacreditável a coisa que os caras faziam. Então ele saía da linha do bom senso, e aí conseguia bater da Globo. Leandro, mas eu acho que, mas meus valores e tal, não tô falando pra ninguém quebrar os valores, mas andar perto da linha. Porque às vezes você que é pequeno e anda lá do lado da linha... Vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais claro. Assim. Por exemplo, a gente fez uma campanha de criação para Kátia, que era Kátia, presidente da República, porque a gente estava na campanha de presidente agora, e a gente criou Kátia Damasceno presidente. Já muita gente fez isso, né? Sim. Só que a gente fez até antes de muita gente, né? Só que a gente fez para parecer que é sério mesmo. Então, no início a gente ia lançando o que vocês acham com o público no Instagram, e as pessoas iam... E aí quando a gente lançou mesmo de verdade, todo mundo viu que era brincadeira. Mas dentro das brincadeiras tinha coisas mais pesadas, né? Tipo, a Kátia, ela vai ter o Ministério do... no meu governo eu vou ter o Ministério do Desenvolvimento Peniano. Mas eu tô preocupada, porque no meu governo vai ter rachadinha. E pode ser que deflagrem a Operação Leva Jato. É pesado, tá vindo um pouco mais pra cá, mas não ofende a Kátia, porque é sobre sexualidade que ela trata. Sim. Como é que a gente teve essa reunião? Cara, botou no quadro, e uma outra coisa que a gente tem ali, que é um alívio pra todo mundo que é criativo e vai criar, o que a gente tá dizendo aqui não vai ser publicado. O que a gente tá dizendo aqui não vai pro ar. Então, o que a gente tá dizendo aqui vai pro ar, tá? Não vai. Então, assim, na hora de botar a ideia no quadro, no papel, não tem orçamento, não tem jurídico, não tem
Não tem nada, tem tudo. Por quê? Depois a gente vai ver se é boa ou ruim. Não tem ideia ruim. Não tem ideia que não é nada a ver. Fala tudo. A gente até anota. Às vezes até na hora de anotar é tão ruim que eu anoto, meu Deus. Mas anoto, deixa lá. Porque às vezes você junta uma ideia muito nada a ver com uma que fazia algum sentido. Ou então você, cara, isso aqui eu não faço porque vai contra... Cara, eu acho apelativo isso. O Rui tem uma ótima pra quando alguém fala assim, mas e se fosse uma lei e tivesse que fazer? Como é que você deixaria mais pra dentro? Aí a pessoa vai adequando. Não, desse jeito eu topo. Tá vendo? É só ir encontrando. E aí, então, a primeira coisa é, o cara precisa saber. A segunda coisa, ele precisa saber que tem que ele usar, pode e usar. deve usar. Pode e deve. E, cara, quer ver que você vai ter problema com isso? Normalmente são pessoas que têm vaidade com o trabalho ou com a parada pessoal mais do que o que ele quer de resultado do trabalho. Vou te dar um exemplo, designers. Eu aprendi com o tempo que quanto mais designer você coloca numa publicação de rede social, menos ela vai longe. Quanto mais ela parece um panfleto, mais ninguém vai ver. A gente descobriu isso da forma mais dolorida. Se você bota aqui uma luz bonita, um sorriso, reagir, parecendo um flyer, um panfleto, ninguém vai ver, isso é certeza. E aí eu fui explicando isso para os meus designers. Então, eles achavam... Porque teve um designer que chegou a falar, cara, mas eu estudo designer, cara. E isso tá bonito, não sei o quê. E eu falei para ele fazer de um outro jeito, que era tosco. Só que o jeito tosco ia mais longe. Cara, ele pegou um meme e transformou um meme em algo bonito. É como se ele pegasse uma caricatura e tirasse o exagero. Porque o meme não tem que ser bonito, ele tem que ser tosco. Senão ele não era um meme, era uma campanha de publicidade, entendeu? Então, a vaidade te atrapalha, o medo do julgamento te atrapalha. O cara me pergunta, Leandro, por que você consegue subir e ter um monte de ideia lá sem estar preocupado? No segundo que eu me preocupar se esses caras vão gostar da minha ideia, acabou com o meu cérebro. Ele faz assim, ó. Acabou o fluxo da criatividade. Ele acabou tudo. Então, assim, a gente tira a vaidade total. Por que eu falo essa piada do gênio? Porque eu não quero o mérito da ideia. Eu não quero falar que a ideia é minha. Eu não quero falar que eu sou bom. Eu quero que a ideia converta os leads que eu quero. Eu não quero parecer bonito. Por exemplo, a Kátia ficava brava comigo. Porque eu botava as thumbs dela com as caras exageradas. Ela não estava bonita na thumb. Porque eu pegava o frame mais bizarro que tinha. Só que não ficava bonito. Aí ela... E aí... Só que dava mais view. Porque é exagerado, é esquisito. Sim. E aí teve um dia que eu falei, tá bom, Kátia. Faz aí desse jeito. E aí fez. E aí depois eu mostrei o número de views. Cara, dá menos view. Tem que ser exagerada. Hoje ela já exagera por querer na hora de gravar. Porque ela percebeu. Então a vaidade tem que estar abaixo da minha vontade de ter um resultado.